Então, ponto de fuga. Estamos aqui há meses à espera que a André assista o Parlamento para poder fazer as gravações. E no meu caso, António, de vez em quando até posso borrar a pintura sozinho. Naquela minha outra cena, mas é muito mais fixe estar a discutir Com outra pessoa? com a Andreia e não sozinho. Pensar em introduzir vozes do Google Translator. E se estamos aqui neste ensaio, ver o que é que dá. Primeiro draft, que vai sair sem vídeo, de forma mais raw para as redes. Queres explicar aí o ponto de fuga, André? É um programa que nós vamos ter com periodicidade ainda não apurada. Uma desconfiança enorme na minha capacidade. Mas em que vamos falar sobre coisas que nos apetecem, da atualidade e não só. Mas pronto, opiniões que acabam por não existir noutros sítios. E entretanto, como estamos para fazer isto há meses, temos uma lista enorme de assuntos para tratar, mesmo enorme. Já passámos a morte do Charlie Kirk. Já evitámos isso, não quer dizer que a gente não volte lá, porque essas figuras permanecem e essa forma de estar também. Portanto, nem todos os assuntos ficaram adiados, mas pensámos de hoje começar um bocado a discutir este declínio da esquerda e o futuro da esquerda. Não sei, tu queres começar? Tu podes falar sobre isso? E posso falar sobre tudo. Sim, mas também sucessos. E acho que até um dos primeiros e que estávamos a falar e que está toda a gente um bocado a acompanhar é a campanha do Zoran Mandami, que o Guterres vai dizer que é um reformista. Claro. E é um reformista, mas que está a ter uma campanha muito entusiasmante e que pode ser pode ser o vencedor das eleições para Mayor de Nova Iorque. Que quando? Daqui a 2 dias? Ou... Acho que é agora recente, é daqui, sim, nos próximos dias. Então, mas queres começar por Portugal? Pode ser. Queres começar eu? Começa tu, porque aí não sei se falamos sobre os sucessos. Opa, não... pronto, teve uns artigos, se um artigo de relação aos meses, né? Se um artigo também do Nuno Ramos de Almeida, até o David, editor do Público, acho que lançou hoje uma cena sobre isso. Eu não sei se concordo. No caso do Nuno e no caso do Francisco Louçã, eles são, querendo ou não, e não estou a pôr em causa, são independentes, mas são militantes de cada um deles no partido. A minha cena sobre isso é mais, e quando falo aqui, até para não estar aqui a estressar sobre o que é a esquerda, vamos já dizer que vou mais falar sobre a esquerda supostamente que não se enquadra no perfil neoliberal. E, portanto, supostamente à esquerda do livre. Ok. E eu queria dizer sobre isso, talvez seja... Bem, há uma preocupação que... Eu vou dividir assim, desta maneira. Podia ser várias matrizes que eu podia aplicar. Uma delas é esta entre povo e audiência. E acho que é mais ou menos sabido que o Bloco teve uma estratégia muito baseada na audiência, muito baseada também nos tempos do início das redes sociais, baseada nos tempos das televisões de 24 horas de notícias, não é? Desse tipo de presença pública. Depois podes discordar, como é evidente. E enquanto, tendencialmente, não estou a dizer que não tenha povo, não é? Enquanto o Partido Comunista Português, e na sua coligação, normalmente vai a eleições, mais na questão do povo, no sentido mais estruturado, está dentro dele, nas suas organizações coletivas, etc. Não é? Acho que o Bloco perdeu a audiência, por várias razões, e uma delas também pode ser por não ter povo. E acho que o povo mudou e o Partido Comunista Português não agitou essa mudança. Portanto, isso por um lado. Depois, tenho um bocado de receio que... Bem, imagina, os partidos têm tido mais votações. Ou seja, isto é mesmo dramático. No outro dia ligou-me uma senhora de um café de um bairro popular e disse-me: António, vem cá ajudar-me. E eu: porquê? Meus sobrinhos estão a gozar comigo porque eu voto à esquerda. E os sobrinhos são miúdos que cresceram comigo e que têm sentimentos de solidariedade, de vizinhança, têm todos esses componentes que supostamente a esquerda devia abraçar, não é? Não só do ponto de vista programático, mas também da atitude que quer ter junto de si.
E a verdade é que acho que criou-se uma distância tão grande entre a vida das pessoas e o que a esquerda pode mudar, não esquecendo que em bases mais populares, mesmo que tu digas a questão da geringonça, mesmo que tu fales em apoio parlamentar, epá, as pessoas não dizem isso, as pessoas dizem mesmo tipo, a esquerda apoiou o governo de António Costa, a esquerda que eu estou aqui a falar é o governo de António Costa, e a vida piorou. Não é? E há muito essa alusão, por mais que a gente saiba como é que correu, o que é que deixou cair, que não era estar a fazer parte do governo, as pessoas não sabem isso, não é? E portanto o que elas revêem na vida delas é de facto que a vida delas não mudou e piorou, e associam também um bocado isso ao que se passou. Claro que o facto de estás agarrado ou projetado a uma suposta esquerda progressista, que é aquela que depois governa, tipo PS, tive o grande problema de tu olhas para essa esquerda. A esquerda obviamente é neoliberal, não há maneira de escapar, do ponto de vista da vida que nos oferece, e depois mostrou progressividade em coisas que têm a ver com os costumes, supostamente. Mas, como a vida não melhorou, com o regresso com o aparecimento da extrema-direita, que demorou muito tempo a organizar-se e a aparecer, esta esquerda mais moderada depois usou essas populações que beneficiaram supostamente desses avanços civilizacionais como escudo moral para tu não votares naqueles indivíduos, não é? E essa chantagem moralista já não funciona sobre as pessoas, como não funcionou, aliás, por exemplo, a chantagem do voto útil em Lisboa. Engraçado como as pessoas já têm sobre isso. O que é que eu queria dizer sobre isto? Sobre os partidos novos têm crescido. A IEL, até o PAN, de certa maneira, o LIVRE e o Chega, e de alguma maneira têm crescido, há muitas vezes sobre uma falsa bandeira de serem coisas novas, de serem pessoas incorruptíveis, que não foram corruptas ainda pelo sistema, que não ganharam ainda, não dividiram pelos seus, que não têm pessoas 100% criadas entre os partidos e que vivem disso, não é? Supostamente é isso, mas isso funciona. Porquê é que eu estou a dizer que isto é importante e não estou a dizer que a parte da esquerda deve ser contrariar isso? Mas se olhas para o resto da Europa, excetuando talvez assim os comunistas gregos, que falam muito com aquela sigla, se tu pensares na coligação da CDU, que veio nos anos 80, embora o João Ferreira tenha fartado de falar da ID, que é um dos componentes da CDU, com o PEV, não é? A verdade é que é uma coligação dos anos 80 em que rige essa coligação, não só as pessoas aparentam não conhecer, não saber quem são, não é? Como tem o problema de criar uma estrutura que vai a eleições que até é muito afastada e muito distante e que não incorpora até os movimentos sociais de proximidade com o Partido Comunista. Até isso demora a entrar e a atualizar um pouco. Com o Bloco eu acho mais ou menos o mesmo. O Bloco não é uma coligação, é um partido, mas que para quem se lembra do seu início, mais uma cena frentista, de certos grupos que se juntam, não é? Também já é dos anos 90. Portanto, e que também perdeu esse designo. Aliás, basta olhar para o Bloco e para as sucessivas pessoas que lideram o Bloco, que coordenam o Bloco, e tu vês também esse perfil que é pessoas que têm um papel na sociedade, que são vistas no Bloco. Depois a seguir pessoas que já passaram grande parte do tempo do Bloco, depois pessoas que são só do Bloco o tempo todo, e olhas para o futuro e pensas, eventualmente pode ser que isso vai acontecer, não é? E portanto eu acho que falta aí demasiada atualização. A atualização é o quê? É estar junto das pessoas, nos sítios onde elas se organizam, nos sítios onde elas querem estar. Aí concordo com o Nuno, de algum modo, com a cena de sindicatos é uma cena importante, trabalho é uma cena importante ainda, a cena de bairro é uma cena importante, mas de facto é preciso estar muito mal colocado politicamente para tu estares num momento em que as pessoas, ou seja, essa parte da esquerda colocou-se tão mal politicamente para mim, porque é preciso tu estás num momento qualquer de evolução da sociedade portuguesa em que há, apesar de tudo, um grande conhecimento sobre o que se passa, mesmo que as pessoas sejam de algum modo muitas delas iletradas, há uma noção de como é que o sistema funciona, o sistema económico onde nós estamos, distribuição de riqueza, etc. Para mim é um grande conflito em tu saberes que existe, como é que as coisas funcionam, e tens um país onde tu não consegues habitar, onde há 2 milhões de pobres e a esquerda não conseguiu capitalizar isso. Uma das razões por não o fez foi porque, falámos há pouco, não governou
para tal. Embora a gente saiba que esta esquerda de falar não governa propriamente, mas está aliada a isso. E por isso, a minha desconfiança neste momento é que isso um caminho que eu acho que pode acontecer, pode não ser bom ou pode ser bom, tudo depende, mas que é como é que tu tens uma esquerda que não funciona com este sistema de organização económica, que tem, num caso, um deputado, no outro caso, 3, e ainda assim eu não estou a vê-los com capacidade e com gesto autocrítica para remexer as coisas de maneira que elas mudem. Ok? Tu vais acabar. E sobre isso, o que eu temo é que, apesar de tudo, essa esquerda, com o seu eleito, com os seus 3 eleitos, ainda tem por isso a legitimidade para ter esse papel, mas temo que não o faça, e quase possa parecer que é necessário que essa esquerda não a eleja para se criar um espaço desse tipo de esquerda mais basista, mais perto das pessoas e de uma nova linguagem. É muito peso para deixar em cima de ti ou não? Isso é o fim um bocadinho quase aceleracionista. Mas pronto, eu concordo que há um desfazamento de leitura da sociedade. E as pessoas veem os partidos geralmente como estruturas fechadas e autossuficientes. E eu acho que isto é um bocado... É verdade para quase todos os partidos. Se calhar para os novos há um bocado uma aura de que isso pode ser diferente. E o Chega, eu acho que apesar de tudo parece ter uma abrangência muito popular e muito alargada. Até porque tem pessoas que se calhar os vizinhos nunca imaginaram que algum dia fossem estar na política. Mas acho que é um bocadinho difícil enquadrar esta discussão sem também entender porque que houve essa perda de audiência. Ou seja, acho que pode ser fazer essa análise, que há uma diferença estrutural entre a audiência e pessoas, e a audiência e da política mediática, mas há uma ofensiva de concentração também dos meios de comunicação de uma forma cada vez mais concentrada que se calhar não havia há uns anos. Por exemplo, eu quando falo com pessoas sobre a esquerda, percebo que muitas pessoas, especialmente pessoas mais novas, a única imagem que têm da esquerda é a caricatura da esquerda. Ou seja, se calhar nunca ouviram um discurso não intermediado. Ou seja, associam à esquerda todos os preconceitos woke. Eu, por exemplo, fiz um story no outro dia sobre aquela coisa de taxar os ultra ricos ou os milionários e como é que isso se tornou uma proposta que parece que é de ataque à maior parte das pessoas e de empobrecimento generalizado. E acho que há um problema mediático de furar a bolha e estrutural de depender toda a comunicação dessa intermediação. Agora, falaste tantas coisas que eu agora não sei por onde ir. Mas não sei porque é que há esse... Mas, por exemplo, outro dia estava a gravar o podcast Enterrados no Jardim e o Diogo dizia qualquer coisa do género, tipo... Não, porque agora... E tem um bocado a ver com aquilo que te lembro que eu te falei. Do café, António vem-me ajudar, porque... Que é a cena de ser de esquerda ser otário. É ser uma pessoa que acredita ainda em... Acho que o Lagazzi diz a esquerda é do lado dos que perdem. E acho que isso também é uma coisa um bocado importante, ou seja, mesmo que as pessoas gostem de as pessoas que conhecem gostam de algumas ideias de esquerda, não veem na esquerda força. Ou seja, até acham que podem ter boas ideias, podem ter bons programas e bons comunicadores, mas isto não vai fazer nada. E há essa ideia de impotência. Eu gosto muito do Lagazzi, que é esse filósofo francês, e ele tem um livro que é sobre sair da nossa impotência política. E ele também fala um bocado sobre essa... Não sei, às vezes parece que há um bocado uma pureza da esquerda em não se imiscuir, ou seja, não se imiscuir nas instituições, e embora, por exemplo, a extrema-direita faz o discurso que é antissistema, faz o discurso que vai arrebentar com tudo, a cada oportunidade imiscui-se mais no sistema jurídico, no sistema educativo, no sistema governativo. E acho que na esquerda também há uma certa pureza da ideia de que não devemos governar, só devemos assumir estes lugares quando temos uma capacidade de fazer uma transformação total da sociedade e revolucionária. E acho que assim também se foi perdendo muito espaço. Por exemplo, há muito desconforto em relação à geringonça, mesmo nos partidos que fizeram parte, e ou seja, há essa crítica em relação ao Partido Socialista, em relação à política neoliberal que fez e que parece continuar a fazer. Neste momento está um bocadinho
num espaço um bocadinho incompreensível na política portuguesa, agora no Orçamento de Estado, aprovando, mas criticamente, ou seja, uma posição muito, muito ambígua e em termos de classe desconhecida no sentido da luta pelo aumento dos direitos dos trabalhadores. E o facto de haver esse desconforto, ou seja, as pessoas perguntam, mas então vocês estiveram lá, porquê que não governaram? Isso é uma pergunta que fazem, porque parece, então vocês foram tontos, não é? Quer dizer, fazem parte de uma geringonça que as pessoas, que tinha uma alta aprovação social e que transformou e que reverteu a parte da política austeritária e teve um papel importante, mas há um grande desconforto em reconhecer que houve um momento em que a esquerda podia ter governado, podia ter feito coisas diferentes e não aproveitou esse impulso social, e isso causou desconfiança, causou descontentamento e claro que causa a imagem de impotência política, quer dizer, então dando-vos poder, se nada muda, para que é que vos damos poder? E eu acho que é esse também o fator novidade da extrema-direita, porque não é o voto, não é um livro do Didier Ribon que se chama Regresso a Reims, Regresso a Reims, é como bom livro, e ele fala sobre como a família dele passou de apoiantes do Partido Comunista, fiéis, muito fiéis, do Partido Comunista francês, e depois ele chega à casa e as pessoas estão todas a votar na RN. E ele até uma vez fala com a mãe e diz, mas olha, sabes que eles são contra o aborto, e a mãe é uma mulher de classe trabalhadora para a qual a luta pelo aborto foi muito importante no sentido de famílias pobres terem muitos filhos e não estarem presas nessa inevitabilidade. E sim, mas não por acaso muita gente dessa extrema-direita nem toca na questão do aborto, não é? Pois, mas ela respondeu-lhe, mas não é por isso que eu voto neles. Ou seja, é essa ideia, e depois eles exploram um bocado disso, a ideia de que o voto na esquerda, neste caso no Partido Comunista Francês, era um voto por extrema associação, porque as pessoas associavam-se extremamente àqueles representantes, àquelas ideias, e apoiavam-nas, e o voto na extrema-direita é um voto de oposição a todos os outros. E eu acho que parte do que acontece no nosso cenário atual também é isso, o voto na extrema-direita não é um voto ou seja, não sei se as pessoas acreditam que a sua vida vai ficar melhor. Sim, mas a inteligência deste voto na extrema-direita, ou a maneira como foi organizado para existir, isso é uma oferta política hoje em dia, é um bocado essa, não é? Porque quando tu lês coisas sobre França ou sobre a autonomia operária em Itália, não é? Aquela lógica de saberes que tens contigo um exército de descontentes, não é? Que pode pôr em causa o sistema, as instituições, e de repente parece que o exército de descontentes, no contexto que ainda há bocado falei, enquanto a oportunidade da esquerda, nem que a vida está uma merda para todos, torna-se um voto de validação do próprio sistema via extrema-direita, não é? Tu podes votar com o gut de que é contra todos, mas na verdade a originalidade esperta é que aquilo apoia completamente e aprofunda ainda mais o sistema, não é? Sim, acho que é um bocado a coisa de vou fodê-los a todos, não é? E depois também acho que alguém me tinha falado da coisa que parece que com a extrema-direita é tão fácil, é só votar. Ou seja, é só votar na pessoa que os vai lixar a todos e que vai chatear e que vai incomodar e que vai fazer 30 por uma linha, enquanto a esquerda exige muito das pessoas, exige muito envolvimento, exige organização, exige participação, ou seja, a ideia é que tu, transformante, tens que participar nestas estruturas coletivas, enquanto a extrema-direita não pede nada disso, não pede participação sindical. Mas não será um bocado diferente? Ou seja, o que estás a dizer, mas imagina, houve uma destruição também de uma série de instituições de base popular, não é? E até a maneira como o capitalismo se expressa na organização do território, que nós vemos todos os dias, assim o obrigou, pondo-nos a morar longe dos outros, afastando-nos cada vez mais do local de trabalho, ou criando uma série de espaços que não são para ti, não é? Espaços onde tu não te podes juntar, onde podes, portanto, também é interessante essa cena, ou seja, o que quer dizer é, eu não consigo partir do princípio que tu votas neles porque me dá trabalho, porque acho que votar neles porque não dá trabalho também é consequência da erosão do capitalismo nas nossas vidas, estás a ver? E que serve como ciclo vicioso para nós nos lixarmos cada vez mais. Por isso é que é mais difícil sairmos dessa alienação, encontrarmos, estamos juntos. O que eu quero dizer nesse sentido, ou seja, a participação coletiva tornou-se uma coisa muito difícil. Que é isso, nós organizar qualquer coisa, as pessoas já têm uma vida cansada, ir para uma reunião, ir lá para não sei aonde, ou seja, se calhar quando havia estruturas de base popular mais frequentes, mais próximas, em que as pessoas se encontravam naturalmente, havia esse contacto, hoje é uma coisa muito deliberada participar politicamente e coletivamente nessas organizações, que muitas vezes nem conseguem ter as pessoas para quem falam, não é? Tipo, acho que isto tem muitas organizações do movimento social que ficam presas numa certa bolha literária formada, transparecem.
Mas se for uma coisa que te parece que seja vendida como nem mais do mesmo, acho que as pessoas não se juntam. Só aquilo ligando pontos para pensar, né? Mas supostamente o Chega está a angariar milhares e milhares de militantes, não é? E isso, apesar de tudo, é as pessoas a mexerem-se para uma coisa. Percebes? Então não sei bem, ou seja, desconfio disso, no sentido de. Que é a participação. Yeah, não sei bem qual é. Como é que isso está acontecendo, mas a verdade há milhares, não sei se eles não vão ser em breve, sei lá, melhores partidos portugueses a nível de militantes, não é? Que eles vão conseguir capturar as pessoas nisso, de algum modo. Não sei. Sim, acho que isso é interessante. E claro que parte da incapacidade de transformar a situação política é estrutural, mas também há uma certa incapacidade da esquerda ler, por exemplo, às vezes com algumas pessoas mais velhas que não cresceram com o neoliberalismo aprofundado, não conseguem entender como é que as pessoas não entendem, ou seja, a estrutura mental é mesmo tipo, vou enriquecer individualmente e não tenho confiança em mais nada para me dar segurança. Acho que é essa coisa da procura de segurança, ou seja, já não acredito que a segurança vai ser através do trabalho, portanto não acho que haja necessidade de organizações coletivas e de outros Mas isso é um ato de aniquilamento do que está à nossa volta, não é? Ou seja, quem pensa assim, de alguma maneira, coletivamente sabe que está a arrastar pessoas para a merda. Não acho que saiba necessariamente. Pronto, mas isso é uma questão que é importante. Não acho que saiba necessariamente. Não, acho que especialmente com pessoas mais jovens há esta coisa de aquela coisa do tipo macho alfa, mas do lobo. Sim. Que é tipo, eu sou mais esperto do que os outros. Então eu consigo ter uma geografia pessoal em que organizo a minha vida financeira de modo a ter segurança e nunca precisar de trabalhar. Sim, mas eu acho que isso está a acontecer em muitos sítios. Por exemplo, vou evocar as eleições autárquicas, não as de agora, que já falei bem sobre elas, as anteriores, 2021. Imagina, os vários nichos de pequenos aborrecimentos diários medida em número de eleitores que podem ter mudado as eleições. Por exemplo, só o nicho do pessoal irritado com as ciclovias. Não é? Porque o desenho da ciclovia na Expo não ficou fixe, incomoda-me ali entrar com o carro na garagem, não sei o quê, coisas jantas, estás a ver? Tipo, isso neste momento determina muito um movimento de voto, uma coisa deste tipo. E a cena brutal, que eu estava a pensar nisso porque estou a agarrar exemplos que eu ouvi, né? É ok, eu vou votar no candidato tal em função da porcaria do desenho da ciclovia, não é? E de jeito nenhum estou a pensar na coesão, na pessoa que trabalha no meu prédio se vai conseguir ter uma vida melhor para os seus filhos, tipo, em um momento nenhum, estás a ver? É tipo, a ciclovia chateou-me, que arrogância foi fazer ciclovia aqui, então eu vou mudar, estás a ver? Então essa cena individual, da maneira que estás a falar, mais eu cheguei lá, mas também nesse tipo de coisas, de irritações diárias, não é? De serem elas que de algum modo, pronto, isso até face, agora contrabalançando disso, com um desígnio coletivo que a esquerda trouxe e que massa, que é aquela cena lá está, que eu disse há pouco, que é de repente quando a extrema-direita começa a aparecer, porque eu não estou de facto a governar para que as pessoas vivam melhor, não é? E depois uso a fronteira moral de então mas vais dizer isto dos imigrantes, então mas vais dizer isto das pessoas homossexuais, estás a ver? E usas isso como fronteira moral sem fazer nada, mesmo para melhorar a vida dessas pessoas em particular, não é? E, ou seja, é o cúmulo de que supostamente promoveste o progresso para essas pessoas e ao mesmo tempo usas como reféns contra tudo, não é? E isso as pessoas, tipo, eu estava a pensar, tipo, também sobre Lisboa, imagina. Eu acho que tive a sensação que mais pessoas votaram João Ferreira pela chatice da chantagem de voto útil. Claro. Só por se sentirem ameaçadas com isso. Quem são estas pessoas para me estarem agora a dizer de. Estás a ver? E pronto, mas de qualquer maneira. Mas acho que, e concordo, ou seja, acho que há um afastamento entre as estruturas de base que existem, a organização que existe e a mobilização que existe e a vida das pessoas, como ela existe, mas ao mesmo tempo também há uma transformação estrutural da política. E acho que a coisa que estavas a falar no início na mediatização não é um pormenor. Ou seja, eu lembro-me de estar, quando foi a segunda eleição do Trump, algum tempo depois, de estar um democrata que era um grande organizador da campanha da Kamala a falar sobre as eleições, e ele dizia:
Então nós estávamos a fazer porta a porta e achávamos ridículo, porque não víamos republicanos. Quer dizer, não víamos republicanos a fazer porta a porta, nós íamos a porta de todas as pessoas e achávamos, pá, eles não sabem fazer campanha, eles vão perder. E o que o Trump fez nesse momento foi ir a todos os broadcasts, não é? Todos. Foi a Joe Rogan, foi a aqueles programas. Como fez aqui o nosso. Essa campanha, que não é a campanha de ir à rua, de ir falar com a pessoa, de ir falar com a velhinha, de ir falar com o jovem, foi mais eficaz na política como ela existe. Mas eu não acho que haja fórmulas. As pessoas têm muito. As pessoas procuram muito essa questão da forma. Há uma forma que deve ser de acordo com aquilo que tu pensas também, certo? E se olhaste, por exemplo, e podemos começar a dar aqui o salto para outra parte da conversa, mas imagina, olhas para o Jonas Manuel lá do Brasil e ele é uma dessas plataformas, não é? Portanto, está a usar também um mecanismo. Claro. Estás a ver? Pronto, mas para chegares também para o que aconteceu nas eleições legislativas alemãs. Mas não é só, ele também é um mobilizador e um sim, organizador. Sim, mas tipo, o Delin de facto foi porta a porta. O Mandami foi porta a porta, não é? Portanto, depois para teres os exemplos de onde está a correr bem. Não estou a dizer porta a porta como meio, estou a dizer. Não, sim. Estou a dizer é que. Ou seja, as formas não são todas secas e fechadas e matrizes fechadas, não é? Tipo, não são. E até em alguns casos de zonas. Eu estava a ler uma coisa sobre zonas rurais e a perda da esquerda, em geral. Ou seja, em Portugal, depois em França e nos Estados Unidos. E o que os candidatos democratas. Por exemplo, uma coisa que eles falam, eles dizem a esquerda tinha deixado de ir a feiras. A esquerda norte-americana, ou seja, a esquerda democrata, tinha deixado de ir a feiras de agricultores. Então os candidatos foram todos ou seja, não é tipo porta a porta como uma coisa chave. Mas acho que claro que há uma falta desse trabalho ou seja, as pessoas estão onde estão de forma, depende do sítio, depende da cidade, depende do país, há pessoas que estão na rua, há pessoas que estão no café, há pessoas que estão no centro comercial, mas há uma mediatização da política que não é um pormenor. Então, e queres aproveitar assim, como ponte para o fim, ficámos a falar de Mandami e da Irlanda, etc., usar a questão da dissidência? Sim. Se bem que eu acho que, não sei se estes são em casos de dissidência, se calhar a Irlanda mais. Ok. Quer dizer, o Mandami, ou seja, pronto, para mim é um reformista, ok? Sim. Na leitura americana não será. Na americana é um. Não, na leitura americana não será. Não, e tens a experiência de Chicago, que é uma tendência dele, que está a ter muitas dificuldades. Está a correr um bocadinho mal. Sim, mas também aquilo que ele está a fazer é uma coisa tipo. Sim. Social-liberal da Europa, assim, uma cena um bocado. Mas eu estava a ouvir uma entrevista da Kamala sobre. Apanhei ontem sem querer, sobre o Mandami. Pronto, e fez lembrar um bocado aquela questão que a gente teve também há bocado aqui sobre Portugal, etc. Que é. O pessoal borrou-se todo. Claro, não estou à espera nada da Kamala. Não estou à espera nada do Carneiro. Mas de facto o pessoal borrou-se todo. Ou seja, o pessoal tem mesmo medo de tocar em coisas que são óbvias. E as coisas que são óbvias são a vida das pessoas. E então, ela pergunta se ela apoiava? Sim, ela disse claro que apoia, mas eu sou contra o Star System e uma estrela e há muitas pessoas neste país fora e começou a dizer uma série de pessoas, portanto procurou tudo menos... Mas a Kamala tem o dom de ser uma comunicadora horrível. Pronto, ela conseguiu... Ou seja, só um parênteses, há uma... Porque ela agora, estas coisas porque ela está a lançar o livro, lançou um livro. Ok. E lançou um livro sobre a história dela. Então há uma parte no livro em que havia um candidato que agora não me lembro do nome, mas é um democrata muito conhecido, centrista e homossexual. E ela no livro escreve: eu não convidei porque achei que era demasiado uma mulher racializada e um homossexual. Só que ela escreve isto no livro e depois as pessoas na entrevista, então ela vai a entrevistas com... Não era o Butogesto? Não me lembro. Tem nome assim, mas sim. Com entrevistadoras que são homossexuais e perguntam-lhe: então você não achou que com você um homem homossexual podia ser vice-presidente dos Estados Unidos? E ela É o Peter Buttigieg. Sim, é esse. É. E ela fica sem conseguir responder, fica muito atrapalhada depois quando começa a fazer uma coisa que nisto os republicanos tinham razão. Ela faz uma coisa chamada word salad, em que diz muitas palavras e ninguém percebe muito bem o que é que ela quer dizer. Também, mas hoje em dia a questão é muito por aí, estava a ver a cena real. E ela, basicamente não saiu dali a dizer
falou no abstrato. Não, e a pergunta até a confrontou e ela depois confirmou a pergunta, que a pergunta era se os candidatos democratas estavam desconfortáveis em falar do Mandami e ela estava desconfortável a falar do Mandami. Não, mas isso, tipo, ou seja, ela não disse, ela, no abstrato disse, se ele é um candidato democrático, eu apoio todos os candidatos democratas. Ela não foi capaz de. Portanto, por um lado, ou seja, quer dizer que isto é o pessoal que se diz de esquerda e que é da esquerda neoliberal e que, pá, eventualmente temos que olhar e dizer que não é de esquerda, não é? Estão todos borrados com o que sabe disso. Por exemplo, uma das melhores cenas do Mandami, mas era evidente, quando eu vi aquilo achei tipo, é óbvio que ele vai dizer isto, mas porque nós não podemos esquecer que quando houve as primárias do Mandami, que basicamente as primárias de Nova Iorque, tiveste o caso de Giuliani, não é? Mas as primárias de Nova Iorque do Partido Democrata são, na verdade, as primárias para as eleições de maioral de Nova Iorque, ou seja, é dali que saem os candidatos. Sim. Portanto, quando a gente está a ver esses debates, às vezes perdemos de olhamos, pensamos que é um debate entre candidatos. Não, aquilo supostamente é um debate. Sim, mas é um debate entre pessoas que supostamente assumem que são de esquerda. Estás a ver? E quando faz a pergunta quando fazem a pergunta a todos, e ele teve a sorte de ser o último a responder, de qual era a primeira viagem. Isso é incrível. Pá, mas isso é inacreditável, não é? Tipo, todos os candidatos, como por na um, primeira viagem onde iriam quando fossem eleitos. todos a dizer que vão a Jerusalém, vão a Holy Land ou que vão a Israel. Israel. Portanto, usaram Israel ou Holy Land, não é? Tentaram ser mais neutros. Não, mas há uns que é tipo my first trip to Israel, my third trip to Israel. Pronto, Pronto, começam todos com essa cena a mostrar currículo, não é? Sim. Os Pronto. jogadores têm que mostrar. Não, e o Mandami tem essa cena, depois ele diz logo tipo, eu não, mas nem disse que era contra Israel, disse só tipo, vou aos 5 boroughs. I'll stay in New York. Mas isso demonstra, olhando assim para essa esquerda mais institucional, que ele também faz parte de algum modo, mas como o pessoal está mesmo a ler ao lado, é porque nem sequer, tipo, imagina, tu nas pools gerais, Inglaterra e em Nova Iorque, já percebes que até das pessoas que são judias, o apoio à Palestina cresceu bem, principalmente dos mais novos, não é? Pá, e o pessoal continua tipo ao lado. Sim, mas ali há a questão da estrutura financeira, ou seja, Claro, não é está só. bem, claro. Não Pronto. é só porque que não Agora, percebem só as mais uma tendências. dica sobre isso, sobre dissidência ou não, é perceber se a gente. Pronto. 25% dos habitantes de Nova Iorque, numa pool, a semana passada, disseram que equacionavam sair de Nova Iorque se o Mandami ganhasse. O que é natural, e pá, imagina, estive em Nova Iorque só uma vez em 2011, pá, e a cena interessante era que em Nova Iorque, só em Manhattan, na altura, portanto agora isto está a um nível, nem quero imaginar, mas só em Manhattan havia 1 milhão de milionários. O que é muito natural, porque basta tu teres uma casa tua em teu nome, em Manhattan, isto na altura, né? Já foi há 15 anos, 14 anos, já era suficiente para seres milionário. Porque se tens uma casa ali, aquela casa já vale, na altura, mais de $1 milhão, portanto já serias automaticamente milionário, não é? Mas por outro lado também é engraçado essa parte que é tipo. Ou seja, ele, por um lado, ter uma vitória aparentemente extraordinária, tendo em conta quem é, de onde é que vem e o tipo de proposta que faz, e ao mesmo tempo, pá, um quarto das pessoas dizer se calhar vou ter basado aqui, estás a ver? Sim, acho que uma coisa de lá olhando para cá, porque sinto que de repente manda-me toda a gente os vídeos, não sei o quê, porque ele tem tipo, os vídeos são incríveis, o discurso é incrível, e até acho que em algumas campanhas autárquicas houve um bocado de mimetismo, mas o mimetismo esqueceu-se que ele fez toda uma campanha, ou seja, que ele tem o DSA e os voluntários, sim. não sei o quê, milhares de pessoas a fazer campanha pela cidade toda, e que não foi só coisa mágica de é uma pessoa com um bom ar, faz uns bons vídeos, e depois também acho que há uma leitura que não é muitas vezes feita sobre ele, que é o seu background étnico-racial. Ou seja, Mandami é de uma família, os pais dele são super interessantes e super fixe, mas ele é South Asian. Ele é de origem indiana. É de indiana, muçulmana, veio da África. Do Uganda, sim. Uganda, Ou seja, cresceu no Uganda, na África do Sul, e acho que essa... Já se fala em tirar-lhe nacionalidade e de Portugal, né? Sim. A trampista está nessa. Não, e acho que essa forma de olhar até se calhar explica como é que ele conseguiu ter tanta relação com tantas comunidades diferentes de Nova Iorque, ou seja, ele tinha tanto o voto dos muçulmanos como de comunidades chinesas, e também acho que às vezes há um certo desconforto, ou seja, há muita conversa sobre racismo, mas às vezes há um certo desconforto em lidar com essas comunidades de forma direta e com os seus representantes locais. Mas tu sabes que já estiveste em Nova Iorque, não já? Já. Acho que conversámos sobre isso.
Que é uma das cidades mais diversas do mundo, não é? Sim, mas há ali entre essa história da diversidade, há ali uma coisa que não funciona só entre brancos e não brancos, funciona de outra maneira. Mas tu tens uma população que é historicamente vista como colonial nos Estados Unidos, o pessoal hispânico em geral, o pessoal afro-americano e o pessoal chinês. Também há essa visão sobre os chineses, né, durante muitos anos nos Estados Unidos, porque sempre foram uma população que fez grandes obras públicas, as grandes cenas americanas sempre foram eles. Há um grande recorte entre isso e o resto da malta, sendo branco ou não branco. Ou seja, o que eu senti em Nova Iorque, e o Mandami é um caso que encaixa absolutamente, é que tu não vês, para além destas massas de história colonial que estão lá, tu não tens um estrangeiro, tendo em conta também toda a história que a gente sabe do que é necessário entrar lá e não sei o quê, que não seja uma pessoa ultra expertise em qualquer coisa, não é? Tipo, lembro que estás em Nova Iorque, estou com um turco, se eu estou com um turco, tu percebes que começas a ver quem ele é, pá, é filho de não sei o quê, é um pintor, tal, estás com um azeri e percebes, pá, é um azeri, não sei o quê, e mandei-me um bocado por isso, não é? Por isso também, a cena... Acho que isso tem a ver com alguns meios, mas não sei se é uma coisa assim tão universalizada. Não sei, foi isso que eu tive, mas a cena engraçada, estás a dizer é isso, mas por outro lado, estava a ver ali o... Ou seja, ele chega a essas pessoas e vês que na campanha ele tem essas pessoas todas a falar em várias línguas. Não, até porque o que eu queria dizer é que às vezes sinto que há uma certa ideia, se calhar, desse borramento que tu falas, que é a ideia de evitar. Ou seja, vamos evitar ter há um certo medo, eu acho, primeiro em que as pessoas, quando são... que as pessoas percepcionam, não é? Potenciais alvos de racismo ou que se representam qualquer coisa diferente, que têm que ser intermediadas. Sim. Ou seja, tem que haver uma certa tutela sobre elas, que se forem elas a falar... Claro, senão não... Sim, e acho que há muito esse receio. E foi uma coisa que na campanha dele vi um bocado de forma diferente, que é tipo a ideia das pessoas falarem em nome próprio e que não têm que ser intermediadas por alguém, mesmo que seja da esquerda. Acho que é uma coisa que nós aqui não temos de forma... Há um bocado de medo. Aqui? Sim. Aqui temos enquanto bandeira, não é? Ou seja, quando agarrar uma pessoa... Sim, estás a pegar já em pessoas muito específicas. Sim. Mas, por exemplo, o Mandami teve, estou a ver assim, depois aquilo, os Estados Unidos têm essa vantagem política em relação a cá, que é, tu consegues ver milhões de estatísticas, não é? Milhões de bué de detalhes, não sei o quê. Então eu estava a ver uns novos lofts cá no Soho, que custam milhões de euros cada apartamento, e nesse quarteirão ele ganhou. Aliás, foi bem interessante perceber como ele ganhou a parte das zonas de Manhattan, que também é curioso, e por isso tinhas o Eric Adams, que é... E há ricos a fazer campanha por ele, não sei se já Adams, viste. A dizer, eu não me importo pagar mais impostos. Não, tens o Tom Mayer, que é negro, não é? Que agora juntou-se ao Como. Sim. E o que ele disse na cena do Como foi tipo, pá, pronto, eu e o Como temos grandes desavenças, mas agora temos um inimigo comum que é importante lutar, que é o Mandami. E dizia tipo, Mandami é o... Como já o ameaçou com o Trump. É o candidato de gentrifiers. Tipo, não votem nele, que ele é apoiado por toda a gente. Não, mas ele tem essa parte esperta. Acho que agora só... Não sei se continuar isto muito mais horas, mas só lembrar uma coisa que... Há uma parte do discurso dele, apesar de eu achá-lo reformista, que a parte das medidas que são medidas, lá está, ou seja, do ponto de vista dos Estados Unidos não, mas do ponto de vista da Europa são medidas muito... Recuadas. Recuadas. Mas nos Estados Unidos... Sim, mas há uma... A ideia de... Não, mas há um discurso que ele tem usado e que tem falido. Não tem, ou seja, não tem sido bem implementado e bem recebido na Europa, em Portugal, efetivamente, mas que ele está a conseguir pôr, que é a questão da taxação. E ele está a conseguir passar esse discurso, não é? Porque cada vez que alguém o agride com uma cena, ele diz, não, por exemplo, só com a isenção fiscal que demos ao Musk, paga todo o plano dos autocarros, dos escolares, não sei o quê. Portanto, ele usa às vezes tipo... aliás, ele diz coisas engraçadas sobre isso, ele vai ver, imagina, esse exemplo, não é? Pá, a gente isentou $1 bilhão ao Musk e isso dá para pagar não sei o quê. Ou coisas do género, estão-lhe a criticar, alguém está-lhe a criticar alguma medida dele, ele diz, só o que o indivíduo A e B investiram na campanha do Como paga essa... Estás a ver? Sim, e há uma coisa, por acaso ele também disse uma coisa assim parecida numa entrevista que eu vi, que é porque nos Estados Unidos há a coisa do primary someone out, que é tipo pagar, eu descobri isto há pouco tempo e fiquei chocada, que é pagar para outro, ou seja, se alguém quiser tirar um candidato, dá muito dinheiro ao candidato oposto
para ganhar e para o outro nas primárias ser logo eliminado. Sim. E numa entrevista ele diz-lhe: só com o dinheiro que vocês já gastaram a fazer campanha contra mim é menos do que vos íamos taxar. Eu ouvi isso uma vez. Portanto, ou seja, nessa parte de como o dinheiro circula, não é? E pôr na rua em discussão pública como é que esse dinheiro circula ou não circula e porquê é que circula por alguns e não por outros, não é? Acho que isso tem sido a parte mais benéfica, de algum modo, de ter conseguido alguma vitória do ponto de vista discursivo para além fronteiras de Nova Iorque. Para mim tem sido isso. E também vimos agora a vitória da Catherine Connolly, que é uma candidata que eu acompanhei menos, embora ache a história da Irlanda assim, estás fascinada. uma coisa super fascinante, mas que também é um bom sinal. Para a Palestina, contra o capitalista, supostamente, não é? A maior vitória de sempre de alguém numas eleições. A minha grande dúvida do que se passa na Irlanda é a Irlanda ter, pela sua história, naturalmente não tem uma extrema-direita, pela história que tem também de luta anticolonial. E nunca teve um partido comunista, acho eu. Sim, mas tinha o Sinn Féin. Tinha o Sinn Féin, sim. Mas, que era mais... na minha questão com a Irlanda é... luta nacional. Como é que vai ser o futuro, no sentido em que a Irlanda existe tendo por base uma luta anticolonial e as fronteiras não são, os irlandeses sempre foram vistos dessa maneira pelos ingleses e sempre foram vistos dessa maneira até nos Estados Unidos, não é? Que eles eram se bem que depois foram promovidos. Pronto, mas eram a parole. Mas temos assistido também no último ano e meio, 2, àqueles riots de extrema-direita contra a imigração na Irlanda. E a interrogação, que não vou responder porque não li suficiente sobre isso, é um pouco como é que se vai compadecer no futuro a política irlandesa, tendo em conta também esses lives que estão a ver anti-imigração. Uma coisa que eu reparei, e que ainda não estudei aprofundadamente, não sei se está ligado com isso ou não, com esses movimentos, é que houve cerca, e posso confirmar, 12% de votos nulos, que é um número gigante e correspondeu de algum modo a um movimento que existiu das pessoas estarem contra as propostas que tinham para a eleição. Então 12% de ter voto no ponto é um número brutal, e eu gostava de pensar um bocado, pode não ficar neste programa, mas como é que isso se relaciona ou não com estes movimentos que têm acontecido na Irlanda também, porque estou um bocado curioso, não é? Porque quando nós vemos isto na Irlanda, uma das coisas que nos indigna é isso já chegou à Irlanda, não é? Por causa de toda a história que a Irlanda tem, não só pelo peso que o seu povo tem, quem foi o seu povo, o que representou, de repente tu teres motins anti-imigração, ficas a pensar, né? Já chegou ali, não é? Até havia umas imagens de promoção disso, de teres tipo pessoas com t-shirts do Celtic, que apesar, para quem está a ouvir, que apesar de ser da Escócia, representa o seu espírito irlandês, em manifestações anti-imigração das inglesas, não é? Portanto, pensar um bocado como é que isso está a fluir desse ponto de vista. Sim, eu acho que a história da Irlanda é mesmo muito interessante, e essa dimensão anticolonial que explica parte do grande apoio que existe com a causa palestiniana e com outras autodeterminações, como por exemplo houve na luta contra o apartheid na África do Sul, teve expressão e força também na Irlanda, mas eu acho que essa mudança... E tinha em conta uma coisa no detalhe, que é importante, é comparar com Portugal, como Portugal está a fazer do ponto de vista internacional, sendo um país ultra pequenino, com poucas pessoas, não é? Sim. E acho que essa mudança que acontece nos Estados Unidos de promoção racial, promoção entre aspas, também é um bocado interessante, e acho que pode dar algumas luzes para entender isso. Ou seja, os irlandeses durante séculos não eram vistos como brancos para os ingleses, não é? Porque a racialização é com base na exploração e não necessariamente só o tom de pele. E eram desenhados como macacos, eram comparados a africanos e ibéricos. Mas depois nos Estados Unidos, quando os irlandeses tinham fortes alianças com os afro-americanos e com a população judaica, foram promovidos pelo sistema colonial a brancos e a colonos de direito. Não sei como é que isso se concilia com o pensamento nacional hoje na Irlanda, e se calhar essas manifestações anti-imigração... Pois, eu confirmei, são 13% de votos nulos, que é um abuso, 13%. É muito. Okay. Então, até para a semana. Até para a semana.